sal, pessoal. Vamos continuar com a leitura aqui onde a gente parou, na página do vídeo anterior. É um livro que a gente dá bastante livro para a gente estudar à vontade, porque a fase é racional e nós temos a obrigação de desenvolver o raciocínio. Esses livros, pessoal, eles foram feitos para ser lidos. Não adianta você colocar o livro debaixo da cama, debaixo do travesseiro, não resolveu muita coisa não. O conhecimento está dentro dele, o conteúdo. Esse livro não foi feito de graça não. Foi feito para ser lido, para ser estudado, ler e guardar, para divulgar para o próximo, porque é um conhecimento de para, amor e fraternidade. Tá bom, pessoal? Vai desculpando aí. A causa da água, quem sabia? Antes de ser água, o que era? Ninguém sabia. Quem fez essa imensidão de plantas, de máquinas diferentes, de uma infinidade de classes de matéria, todos, vivia todos completamente desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia o que pensava, e assim vivia sem se conhecer, e assim vivia sem saber por que vivia. Todos mantidos por que ele fez, e vivia como um completo desconhecido de si mesmo. Aparentemente fazia-se de grandes conhecedores artificiais e desconhecidos da causa do artifício. Ninguém sabia por que foi feito o artifício, e a causa da causa do artifício, nesse estado, a categoria era contradizente com o estado de ser. Por quê? Porque a categoria era de bicho racional, dividida em duas classes. O bicho vive como? Vive sem se conhecer, como um bicho, aparentemente pensando ser o que é, o que não é, vivendo debaixo desse tremendo sofrimento, e não sabendo por não se conhecer a causa de coisa nenhuma, e assim vivendo sem se conhecer, sabendo por quê, por todos se conhecer, sendo sofredor, sem saber o porquê, por não se conhecer. A rudez imperante, o atraso e a brutalidade e a monstruosidade por todos viverem e pensando que são o que nunca puderam ser. Por quê? Por não se conhecer. Agora, na fase racional, com o desenvolvimento do raciocínio, é que vão passar a se conhecer. Então todos, sabendo porque todos, pensador é um sofredor, por todos viverem sendo lapidados pela dona do pensamento, sofrendo muito, padecendo muito, uns aguentando a lapidação e outros não, porque eram assim, todos vivendo sem se conhecer, todos sendo alimentados por quem lhe fez, quem lhe fez, quem
tudo isso fez tudo para manter e sustentar o que fez, todos vivendo à custa de quem o fez, porque não se conhecia, pensava que vivia às custas, às suas custas, e ainda apegoava. Ah, eu vivo às minhas custas, eu não vivo às custas de ninguém. Tudo isso por não se conhecer. Porque se conhecesse, pensava diferente, dizendo que quem fez todas as vidas, fez todos os alimentos para manter o que fez. E ninguém se conhecia, vivia pensando no que era e o que não era. O sofrimento cada vez mais se multiplicando, o estado crescente para o pavor, o grande desconhecimento de tudo e de todos, que todos se mantinham, e por não se conhecer, para alimentar a rudez e o atraso e o sofrimento, e dizia: a vida é essa mesmo. Tudo isso por não se conhecer. Tudo isso por não se conhecer. Essa foi a fase do animal racional. De todas as fases que se passaram. Quanto mais para trás, ainda mais rudes. Eram atrasados. Hoje, na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, passarão a se conhecer e saberão o que são e o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, porque passaram a se conhecer na fase do desenvolvimento do raciocínio, na fase do pensamento. Foi uma fase apenas de sofrimento, porque por todos estarem em lapidação. Hoje, na fase do raciocínio, veja quantos já mudaram para o melhor, porque passaram a se conhecer. Quem se conhece sabe o porquê que aí vive em cima dessa terra, sabe de onde veio, sabe para onde vai. Agora quem não se conhece vive como um verdadeiro bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. E quem vive como bicho, como vive o bicho? A vida do bicho como é? Viver uns contra os outros, por ser bicho, por estar na categoria de bicho. Como é que vive o bicho? Uns contra os outros, porque o bicho vive como bicho e não sabe o porquê é bicho, porque é um bicho racional, dividido em duas classes, sem saber porquê. Quem vive como bicho vive desarmonizado de tudo, desequilibrado de tudo, porque basta ser bicho para não ter paz nem sossego, basta ser bicho para ser desequilibrado, mas todos vivendo e vivia sem se conhecer e pensava artificialmente, porque todos se conheciam, sem se conhecer, pensando que a aparência era a verdade e sofrendo as consequências por aparentar os seres de verdade. Hoje, na fase racional, é que passarão a se conhecer, a conhecer a dona do pensamento, que é o comando do pensador. Quem comanda o pensamento do pensador
a dona do pensamento, o porquê do pensamento, porque é quem fez o pensamento, porque é quem fez o pensamento, quem fez o pensamento é que manda e governa aquilo que fez, mas o pensador não se conhecia, pensava que o pensamento fosse um órgão feito pela sua propriedade. E assim vivia o pensador, ou não sabia o porquê pensava porque o pensamento fosse seu. Por quê? Porque desconhecia a causa do pensamento, desconhecia quem fez o seu pensamento e vivia assim, sem se conhecer, sem saber o porquê, que todos eram ferramentas de quem ele fez. Quem ele fez, a dona do pensamento, foi o pensamento de todos, para governar todos e lapidar todos. E por isso todo pensador sempre foi um sofredor. E essa foi a evolução da vida de quem fez, soube o porquê da vida, e por isso os mistérios mantidos pelo pensamento para a lapidação ser feita. E hoje todo pensador, a se conhecer e vendo e sabendo que tem que tratar de desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado, de onde saíram? Do mundo racional. O raciocínio desenvolvido levará todos para o mundo racional, por o raciocínio ser de origem racional, e o raciocínio desenvolvido levará todos à sua origem, que é o mundo racional. Quanto mais releres, mais ligeiro o raciocínio se desenvolve, depois de desenvolvido, o raciocínio leva todos para o mundo racional. Para veres que está aí a meta final da classe do aparelho racional, a meta final do animal racional, por o raciocínio seu elo e o ponto final da vida eterna. Então todos, dessa maneira, chegando ao seu verdadeiro mundo. A origem é racional, vivendo no seu verdadeiro estado natural de ser, para veres que o raciocínio é tudo da vida, de todos, e a mudança desse mundo de matéria, que aí são para o verdadeiro mundo, de onde são, por o estado natural de todo ser racional, puro, limpo e perfeito. Está aí o ponto final da classe de origem racional, fora do seu verdadeiro mundo, sendo o desenvolvimento do raciocínio, um poder natural da natureza, de todos, por o raciocínio ser o verdadeiro estado natural de todos, e muito naturalmente, o raciocínio e o desenvolvimento na fase natural da natureza, que é a fase racional, a área